Você conhece a Aurelina? Eu vou mostrar para você quem é. O que vamos chamar carinhosamente de Aurelina é essa bordinha aqui, gente, do tecido. É a margem para cortar o tecido. Algumas têm o nome do fabricante, borda com borda dos dois. Vem com a régua para patchwork, para acertar, para fazer o corte do tamanho que você vai precisar. Bem fácil, né? Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a G Pereira, professora de artesanato, e hoje eu trago mais um passo a passo para você. Algo bem bacana, gente, para todas nós que precisamos gastar, que precisamos transformar os nossos retalhos em dinheiro. Então é uma necessaire simples, que vai caber na bolsa, com 2 zíper, que eu sei que o quanto vocês amam zíper, eu sei o quanto a sua cliente ama zíper, então vamos deixar de blá 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 e vamos começar. Então eu tenho um material para 2 necessaires, certo? Eu tenho aqui uma necessaire e ela vai ter um zíper, vai ter o forro 2 vezes, certo? Cortado. Eu tenho o tecido que chamamos de tecido principal com a manta, tecido principal com a manta. Na minha outra necessaire, eu tenho o mesmo tamanho de zíper. Aqui, o meu tecido estampado já será o meu tecido para o forro, que eu sempre uso também o tricoline. E aqui, no tecido que na outra necessaire era o forro, será o tecido principal. E no tecido principal, a parte principal, eu sempre coloco a minha manta nele. De cada uma das necessaires que eu organizei já as camadas, eu vou pegar uma parte do tecido estampado com a manta, a outra parte do tecido com bolinha com a manta. Eu vou juntar isso aqui, vou fazer o casamento de João com Maria. Os tecidos vão se beijar dessa forma. Mas antes de passar uma costura aqui, que será um retângulo, o que eu vou fazer? Eu vou refilar tudo isso aqui junto. Então, já percebeu aqui que já refilamos dos 4 lados? Então, agora, na minha base de corte, ou como você preferir, eu venho aqui com a minha fita métrica, faço uma marcação de 4 centímetros nessa lateral dos lados aqui, e em cima e embaixo eu faço apenas de 2 centímetros. Com a minha caneta de uso comum, normal, eu marco aqui 4 centímetros de um lado, 4 centímetros do outro, 2 centímetros aqui. E eu vou fazer uma costura só dentro desse retângulo, tá? Olha só a costura que foi feita. Então, fica assim, ó. Não é para costurar em tudo, certo? É só dentro do retângulo. Eu vou pegar essa parte aqui e vou colocar alfinetes. Então, eu vou deixar essa parte aqui separada, depois de eu colocar o alfinete, e vou refilar todas as outras camadas. Isso aqui vai passar uma segurança muito grande na hora de costurar, para que eu tenha um produto sem alteração de medidas. Tudo refilado, principalmente as camadas com manta. Então, essa parte aqui, ó, que é o meu tecido estampadinho, eu vou colocar o meu zíper e sabemos que fazemos dessa forma. O cursor do zíper vai beijar o tecido. Eu acredito que é um jeito fácil de lembrar como é a organização de cada uma dessas camadas. Então, lembre-se, o cursor do zíper vai beijar a frente do tecido. Coloque aqui, certo? O meu zíper tá sobrando, não tem problema, melhor ainda. Venha com uma parte que vai ser do forro, vá no foco nessa estampa, tá, gente? Venha com a parte que será do forro dessa primeira necessaire, coloque aqui. Não deixe de alfinetar tudo isso aqui
antes de passar a costura. E além de alfinetar, não esqueça de usar o calcador certo para costurar o zíper. Costura feita, vou abrir aqui, certo? Para passar o ferro aqui e vou rebater aqui o zíper. Vou fazer uma costura de acabamento aqui. Para que eu tenha uma costura reta, é fácil, gente. Eu sempre vou usar a marcação, a margem do meu calcador. Agora, olha, vamos lá. Essa parte aqui, o foco ainda continua nesse tecido estampado, nessa necessaire. Então, eu venho com a outra parte, que tem a manta, e vou colocar aqui em cima. Tecido estampado com manta, aqui na parte de cima do zíper. A parte do forro sem manta, eu vou colocar aqui. Vou alfinetar e farei a mesma costura. Aqui em cima, antes de fazer a costura, não esqueça de alfinetar. Então, farei a costura aqui em cima, vou abrir e vou fazer a costura de rebater, a costura de acabamento. Então, já estamos praticamente terminando a nossa primeira necessaire. Então, agora vamos fechá-la. Ó, tá vendo que ela já tá assim? Então, como iremos fechá-la? Vamos colocar um alfinete aqui também, pra gente não se atrapalhar nessa parte aqui que vai ser a outra necessaire. E não costurar todo mundo junto, né? Aqui. Então, vamos lá. Como é que fechamos necessaire, gente? É bem fácil como é que fecha necessaire. A parte do forro, puxa pra fora, para um lado. A parte da direita, que chamamos o tecido externo, puxa para o outro. Dobra o zíper para dentro da parte externa. Coloca assim. Então, faremos a costura aqui, ó. Vamos fazer uma marcação com a caneta normal, de uso comum, aquela que escrevemos cartinhas. 4 dedinhos da G, ou 4 dedinhos aí que você escolha a medida para deixar uma abertura de onde eu vou começar a costura, de onde eu vou parar a costura, em volta de todo esse retângulo aqui. Mas, antes de fazer a costura, amiga, use todos os alfinetes desse mundo, porque não vai fazer mal algum. Então, você vai arrumando tudo isso aqui, joga o zíper aqui pra dentro, pra não fechar, não costurar o zíper, o cursor do zíper, né, que o zíper tem que ser costurado. Aí, você vai alfinetando tudo isso aqui pra fazer uma costura em volta disso aqui. Anotem aí, tá, gente? Dica da G. Então, se você refilou, o tecido está certinho. Então, você vai... As medidas estão certinhas. Então, você vai juntando isso aqui. Você não vai puxando e encaixando. Não, esse não é o jeito certo de fazer. O jeito certo é que você vai arrumando tudo isso aqui e, com certeza, usando todos os alfinetes. Você tem que encaixar da melhor maneira possível, tá? Olha aqui como tá bem encaixadinho. Vamos encaixar desse outro lado. Já encaixou melhor. Então, eu acho que a gente tem que ter um pouco de paciência sempre em necessaire com zíper, certo? Para não ir aparando as pontas. Amiga, você sabe o que é aparar as pontas? Costura feita. Deixei a abertura no forro. Nesse caso aqui, o lado do forro. É esse tecido com bolinhas. Vou limpar toda a minha costura, tirar a sobrinha, cortar. Faço os cantinhos assim, aqui, aqui e aqui. E vou desvirar para saber se esse terreno aqui deu certo. Aqui eu vou usar a ajuda de um pincel ou algo arredondado para ir abrindo bem os cantinhos, certo? Posso colocar aqui por dentro do buraquinho do forro, abrir esses cantinhos. E o primeiro lado, gente, praticamente já estamos, ó, de bolsinha feita. Aí, agora faremos a segunda bolsinha. Aqui vai dar um pouquinho de medo, mas não tenha medo, amiga. Vá-se embora.
Então, faremos do mesmo jeito, tá? Então, colocamos aqui, o cursor do zíper vai beijar o tecido e colocamos o forro, que aqui será a parte principal. E nesse caso aqui, o forro será, na outra bolsinha, o forro será o tecido estampado. Vamos colocar o alfinete e vamos passar a primeira costura, vamos abrir e vamos rebater a costura do zíper. Olha só, vou mostrar aqui pra você, para que fique uma explicação bem completa. Então, eu passei a costura que eu mostrei pra vocês, onde anteriormente, passei a costura aqui, certo? Vou abrir, passo o ferro aqui e vou passar a outra costura, que é a costura de rebater. Fiz a costura de rebater, certo? Não vamos esquecer que esse tecido aqui com bolinhas, ele é o tecido da direita, o tecido principal. Aí eu venho aqui, ó, com outro tecido com bolinhas e a manta, vou posicioná-lo aqui. Vou posicionar o tecido que agora será do forro, que é o tecido estampado aqui. Passo a costura, gente, fora, abro, passo o ferro, passo a costura de rebater. Terminamos de costurar o zíper na segunda necessaire. Costurou por dentro, desvirou, rebateu a costura e só, né? Então, agora vamos fazer o mesmo terenzinho que fizemos na outra, ó. Abre o zíper até aqui no meio, mais ou menos. Aí, você puxa aqui o forro para um lado e a parte externa para o outro. O zíper, o cursor, ele cai para esse lado aqui, tá, gente? Para a parte da direita. Então, você puxa aqui. Aí, você vai encaixando isso aqui com muito cuidado, usando todos os alfinetes que você tem aí no seu ateliê. Aí, vai colocando o alfinete aqui em volta disso tudo. Olha só como é fácil organizar todos os alfinetes aqui em volta. Aqui é onde eu começo a costura, venho em tudo isso aqui e paro aqui nesse outro alfinete. Costura do retângulo feita, vamos limpar todo esse trabalho, que isso é bem importante, gente, tirar pontinha, cortar o excesso do zíper. Agora, pelo buraquinho aqui, a abertura que deixamos no forro, vamos desvirar. Olha só, com a ajuda do meu pincel, vamos abrir tudo isso aqui, para que tenha uma necessaire bem arrumadinha. Então, terminamos, gente. Olha só, aqui é uma necessaire. E aqui é a outra. Então, eu acho que é bem bacana, principalmente quando vamos sair de viagem. Uma necessaire com 2 zíper, bem pequenininha, que dá para usar, que dá para fazer, confeccionar usando os retalhos. E agora, ó, você puxa aqui o forro de cada uma delas. Passa o ferro, não faça isso sem passar o ferro, para fechar a abertura de cada uma na máquina. Passa o ferro aqui, joga a boquinha aqui para dentro e passa a costura na máquina. E aí, você gostou? Se você gostou, não esquece de me dar um joinha. Se você gostou muito, não esqueça de confeccionar para deixar o seu ateliê aí bem movimentado, para você postar várias fotos e ganhar mais ainda o coração e a atenção da sua cliente. Um beijo enorme e fiquem com Deus!